Bem-vindo a mais uma videoaula do 10º ano Matemática Simples. Na videoaula de hoje vamos terminar a matéria teórica do 10º ano com a nossa aula 29, uma longa epopeia que foi esta. Vamos falar sobre retas no plano e no espaço. Isto está um bocadinho associado a estas questões de vetores, portanto vamos já aqui começar por definir a equação vetorial da reta no plano e a mesma equação vetorial da reta no espaço. Não vai haver aqui grandes surpresas do plano para o espaço, é só juntar mais uma coordenada. Uma reta, para definirmos uma reta, precisamos basicamente de duas coisas. Precisamos de um ponto por onde a reta passa e de um vetor que lhe dê direção. Está bem? Portanto, aqui o ponto aparece aqui, nas primeiras coordenadas, e o vetor surge aqui deste lado. Eu já vou depois resolver os exercícios para que isto se torne um bocadinho mais claro, mas só aqui uma questão. Se nós, porventura, não tivermos o vetor diretor e tivermos um outro ponto Q aqui, nós podemos, a partir destes dois pontos, definir o vetor PQ, que é Q menos P, ou ao contrário, ou QP, que vai dar a mesma coisa, só troca os sinais, e desta forma nós conseguimos obter um vetor que dê direção, o chamado vetor diretor, da nossa reta. O K é sempre uma constante pertencente a R. Daqui é possível isolar cada uma das incógnitas, isolando uma a uma, portanto, igualar o x com o x0 mais k1, igualar o y com o y0 mais k2. E chamam-se este sistema que nós obtemos aqui as equações paramétricas. Ora, não será nenhuma surpresa para vocês que também haja equação vetorial no espaço. Aqui a única coisa que temos que juntar é a terceira coordenada, quer no ponto, quer no vetor diretor. Claro que depois a nossa equação paramétrica é um bocadinho mais longa, porque temos ainda as coordenadas do z. Se vocês bem se recordam, e depois nós já vamos resolver os exercícios, está bem? Uh, já foi falado anteriormente, acho que isso até começou no oitavo ano, falou-se de função afim, já se falava de retas nessa altura. E a equação que nós utilizávamos era a equação reduzida da reta, esta coisa do y igual a mx mais b, ou no oitavo ano até diziam y igual a x mais b. Ora, é possível nós passarmos da equação vetorial para a reduzida e da reduzida para a vetorial, e é isso que nós também vamos treinar aqui um bocadinho hoje. Portanto, primeiro, como é que nós conseguimos calcular, isto é uma parte, isto é revisão, como é que nós podemos calcular o M e o B para uma reta? Se tivermos dois pontos, o M calcula-se daquela forma clássica, como nós quando falámos da função afim. Fazemos em cima subtraímos os y e em baixo, pela mesma ordem, para esses dois pontos que forem dados, subtraímos o x. No entanto, se tivermos um vetor diretor, ainda é mais simples. Basta dividir o y pelo x do vetor e obtemos o nosso m. Quando temos uma equação vetorial de uma reta e queremos passar para a reduzida, a única coisa que temos de fazer é dividir o y pelo x do vetor. Quanto ao b minúsculo, é sempre calculado da mesma forma. Regra geral, depois de termos o m, substituímos por um ponto que nós tínhamos da reta, substituímos o x e o y e daí conseguimos escolher o b. Não se apoquentem, já vamos fazer exercícios sobre isto. E se quisermos fazer ao contrário, isto é, se tivermos a equação reduzida e quisermos passar para a vetorial, imaginem que temos uma reta assim, y igual a 2 terços de x mais 5 e queremos passar para aquela fórmula do xy igual a um ponto mais k vezes um vetor. Ora, quanto ao ponto, epá, nada mais simples. Damos um valor ao x, um valor simples, calculamos o y e temos o ponto calculado. Portanto, se aqui substituirmos o x por zero, o y vai dar 5 e temos o ponto obtido. Ponto 0,5. O vetor. Lembram-se há pouco nós termos visto que o m é o y do vetor a dividir pelo x do vetor. Então este valor aqui de baixo, o 3, será o x do vetor e este valor aqui de cima será o y do vetor. Então o nosso vetor é o 3, 2. Já agora, se aqui tivéssemos um menos, epá, metam um menos numa das coordenadas, não metam nas duas, está bem? Então, depois menos com menos dava mais. Bem, agora sim, vamos resolver aqui um ou dois exercícios sobre isto. Por exemplo, primeiro exercício, temos aqui dois pontos no espaço, o ponto A e o ponto B, e queremos a equação vetorial da reta definida por estes dois pontos. Então, precisamos de um ponto e de um vetor. Pontos até temos a mais, vetores não temos nenhum. Mas como eu vos disse há pouco, calculamos o vetor AB fazendo B menos A, e este é o vetor diretor da reta. Menos 4 menos 1 dá menos 5, 2 menos menos 2 é 2 mais 2 dá 4, 5 menos 3 dá 2. Ora, então, a nossa equação será, lembram-se, x, y, z igual a um ponto, um qualquer,
mais k vezes este vetor que nós acabamos aqui de calcular, o vetor menos 5, 4, 2. Depois, e agora é que vocês vão perceber a utilidade da equação paramétrica. Se nós quisermos ver se este ponto pertence à nossa reta, a primeira coisa que vamos fazer é substituir, fazer as nossas equações paramétricas. Portanto, aqui o x dá 1 menos 5k, o y dá menos 2 mais 4k e o z dá 3 mais 2k, e trocamos este x, este y e este z pelas três coordenadas do ponto que nós vamos testar se pertence ou não. Portanto, ficaríamos com 9 menos 9 igual a 1 menos 5k, 6 igual a menos 2 mais 4k e 7 igual a 3 mais 2k. Isolamos o k. Primeiro passando o número que esteja daquele lado a somar ou subtrair ao outro lado, trocando de sinal. Portanto, fico com menos 10 igual a menos 5k, fico com 8 igual a 4k e 4 igual a 2k. E depois calculamos o k. E se vocês repararem, os k's vão dar todos iguais para cada uma das equações. Vai dar k igual a 2. Quer dizer que o ponto pertence, de facto, a esta reta. Próxima pergunta. Então agora imaginem que queremos ver se queremos descobrir qual é o ponto que tem cota igual a menos 1. Como é que isto é feito? Temos aqui novamente as equações paramétricas. Estamos a resolver a terceira linha. A ideia é, vamos trocar a nossa cota, que é o nosso z, por menos 1. Com isso, vamos conseguir calcular o valor do k nesta equação aqui de baixo. Passamos o 3 para lá a subtrair, dá menos 4, 2 a dividir e o k dá menos 2. Com este valor do k já podemos substituir aqui e descobrir o x e descobrir o y. Portanto, o x acho que vai dar 11 e o y vai dar menos 10. Deixem-me só confirmar aqui as soluções. Yeah. O x dá 11, o y dá menos 10 e a cota que é dada dá menos 1. Ok? Última pergunta. Queremos as equações paramétricas de uma reta que é paralela a esta reta que nós construímos agora, mas que passe na origem. Ou seja, se passa na origem, a única coisa que vai mudar aqui é o ponto por onde ela passa. E temos aqui o 0, 0, 0, porque retas paralelas podem perfeitamente assumir o mesmo vetor diretor. Ou seja, aqui nas paramétricas o que vai mudar é que deixamos de ter estes números aqui a somar, ficamos só com o menos 5k, com o 4k e com o 2k. E estas são as equações paramétricas. Ok, primeiro exercício está resolvido. Vamos resolver aqui este, o 26. Ahm, o primeiro é só para revisitarmos um bocadinho esta questão das funções afins ou das retas. Nós já tínhamos falado antes, na altura das funções. Queremos a equação reduzida da reta que passa por estes dois pontos. Então temos que calcular o m e o b. O m será, em cima subtraímos os y, em baixo subtraímos o x pela mesma ordem. Dá menos 2 sobre menos 3, que é 2 terços. Então já temos o m. Para calcularmos o b, substituímos por um ponto por onde a reta passa. Epá, vou meter o 2, 4, vou logo meter o primeiro. 4 igual a 2 terços vezes 2 mais b, dá 4 terços, passa para lá, subtrair. Multiplicando o 4 por 3 dá 12, isto vai dar 8 terços. Então o b dá 8 terços. Não se esqueçam depois no final dizer qual é a equação da vossa reta. Y igual a 2 terços de x mais 8 terços. Deixem-me confirmar se a 26.1 está bem. 2 terços de x mais 8 terços. Depois, pedem a equação vetorial desta reta R que aqui está. Já falámos sobre isto há pouco. Se nós queremos a equação vetorial desta reta, a única coisa que temos que fazer é primeiro sacar um ponto da reta. Lembram-se daquilo que eu vos disse há pouco. Substituímos o x por um número simples. Pá, escolham o que vocês quiserem. Eu gosto de meter o zero, não tenho que fazer contas nenhumas. E assim já tenho o ponto, 0 menos 5. Quanto ao vetor, lembram-se que para o vetor, o número que estiver aqui em baixo a dividir no declive será o x do vetor. Aqui, como não temos nada, é como se tivesse ali 1 a dividir. Quanto ao y, é o valor de cima, então o nosso vetor é 1, 3. Próxima linha, vamos fazer a interseção da reta CD com a reta R. Portanto, para fazermos a interseção, lembram-se que a reta CD há pouco era y igual a 2 terços de x mais 8 terços. Deixem-me só confirmar se era mesmo isto, 26.1. Está aqui. Se nós queremos intersetar a reta, é que no fundo queremos igualar estas duas expressões. Portanto, podemos igualar o 3x menos 5 a 2 terços de x mais 8 terços. Passamos tudo ao mesmo minador.
dá 9x, vamos multiplicar aqui por 3. 9x menos 15 igual a 2x mais 8, já cortei os denominadores. O 2 passa para lá a subtrair, dá 7x. O 15 passa para lá a somar, dá 23. Se eu passar para lá o x a dividir, vai dar 23 sétimos. Deixem-me só confirmar que vou não estar a calcular o y. Isto não dá certo. Está aqui 23 sétimos o x. Agora vocês perguntam, então, onde é que eu vou buscar o y? Epá, agora substituem numa das retas, uma qualquer, tanto faz. Vamos substituir na de cima, que é mais fácil, e ficamos com o y igual a 3 vezes 23 sétimos menos 5. 3 vezes 23 dá 69. O 5 é 35 sétimos. Ou seja, isto vai dar 34 sétimos. Até podem depois confirmar estas continhas todas na calculadora. Sim, não uns números horríveis, mas está tudo bem. Está tudo certo. Ok. As próximas vou-vos deixar aí como dica a resolução. Vocês podem depois tentar resolver. Queremos a equação reduzida e vetorial desta reta. Reduzir uma equação deste género é só isolar o y. Portanto, o meu conselho aqui é passem tudo ao mesmo denominador, cortem os denominadores e depois é muito mais simples isolar o y. Aqui só tem que multiplicar por 2. E depois passar da reduzida para a vetorial é fazer a mesma coisa que fizemos na 26.2. Quanto à última, se eles querem um ponto de interseção com o eixo do x de uma certa reta, um ponto que esteja no eixo do x tem o y a valer zero. Portanto, passem isto para as vetoriais, troquem o y por zero, descubram o k e a partir do k já conseguem obter o x. É muito semelhante a esta que nós já tínhamos feito há bocadinho. Só que aqui dávamos a cota, eram 3 coordenadas. Portanto, isto é só para exemplificar aqui um pouco destes conceitos em cenários diferentes. Eu creio que o que é de facto importante aqui, o primeiro ponto é conhecer bem as duas equações, e reconhecer a importância das paramétricas no que diz respeito a verificar se um ponto pertence, ou, por exemplo, termos uma coordenada e tentarmos descobrir as outras que estão em falta. E, em segundo ponto, pá, conhecer também bem a equação reduzida da reta a duas dimensões e saber passar de uma para a outra. Já agora, pá, às vezes alguns alunos perguntam-me isso, não há equação reduzida da reta a três dimensões. Também esta equação reduzida é uma coisa exclusiva a duas dimensões, é só para x e para y. Portanto, a três dimensões ficamos um bocadinho apenas limitados a esta equação vetorial e às equações paramétricas. Bom, e com isto terminamos os assuntos todos do 10º ano. Não sei se me acompanhaste durante todos os vídeos. Se o fizeste, epá, coragem, muito bom, nada mal. Espero que eles tenham sido úteis, tenham ajudado a compreender um bocadinho esta matéria. O objetivo é um bocadinho este, está bem? A pensar um bocadinho nos meus alunos, mas também em pessoas que eu não conheço de lado nenhum e que de alguma forma possam usufruir destes conceitos. Sei que não é a coisa mais entusiasmante do mundo, mas espero pelo menos que tenha sido útil para vocês. Caso queiram obter a nossa sebenta, digam-me alguma coisa nas mensagens do YouTube ou queiram colocar alguma questão. Epá, entretanto, boa sorte para os testes que aí vêm e bons estudos e até breve. Bom, não há mais.